Senhor, gente, tudo bem? Graças a Deus. Nos encontramos mais uma vez, mais um dia na presença do nosso Deus. Nosso Deus é maravilhoso e tem cuidado cada dia mais de nós, né? Cada um de nós temos muitas bênçãos para contar desse Deus tão bom, que de dias em dias nos acumula de bens, né? Glória a Deus. Nosso Deus é maravilhoso. Estamos mais uma vez aqui para a meditação da palavra. E a palavra que iremos meditar hoje encontra-se no livro de Atos. Atos, capítulo de número 8, versículo de número 26 até o 30, amém? Que diz: E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: Assenta-te e vai à banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E se levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e ia sentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E, correndo Felipe, ouviu que lia, o profeta Isaías, e disse: Entende tu que lês? Vamos ler mais o 31. E ele disse: Como poderei entender, se alguém me não ensinar? E rogou a Felipe que subisse e com ele se assentasse. Graças a Deus. Que palavra maravilhosa, né? É que conta acerca desse eunuco, né? Mordomo-mor da rainha de Candace. Graças a Deus. Que estava vindo da adoração, né? Ele estava participando ali de um culto, né? Vamos falar assim, de uma celebração religiosa, mas ele estava vindo, mas ele ainda não tinha o conhecimento acerca das coisas de Deus. Quantas vezes muitos de nós, né, muitas pessoas ainda vão aos templos, né, estão ali, cantam, louvam, mas ainda não conhecem a Deus, né, ainda não tem aquele entendimento das coisas de Deus. Era assim que estava acontecendo com esse eunuco, né, ele vinha da adoração, mas ele não conhecia ainda as coisas do Senhor. Mas ali, enquanto ele vai no seu carro, a palavra de Deus nos diz que o Senhor leva Felipe em espírito, né, ali, né, o Senhor fala com Felipe para Felipe ir até aquele caminho que está deserto. Felipe, muito obediente, vai. Né? Aí onde nós temos que ver que em tudo implica a obediência. Felipe não questionou que estava deserto, que só tinha uma pessoa, só tinha aquele homem que estava indo. Ele simplesmente obedeceu e foi. Quando chegou naquele caminho deserto, ali aquele eunuco estava lendo essa passagem do profeta Isaías. Né? E o Espírito falou para Felipe se achegar àquele carro. E aí Felipe se achega e pergunta àquele homem essa pergunta. Entende tudo que ele lê? Né? E ele fala: como eu poderia entender se não tem quem me explique? Quantas pessoas às vezes não entendem a palavra de Deus, né? E muitas vezes algum até começa entendendo, mas por uma coisa e outra acaba parando e não busca. Então, por isso que a palavra de Deus tem que ser examinada, né? O próprio Jesus disse: examinai as Escrituras, cuidai nela e tereis a vida eterna. Então, a palavra de Deus é um livro que a gente não tem que ler só como ler um livro normal. Nós temos que ler meditando, pensando, refletindo e principalmente pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos oriente. Porque aqui é a bússola, né, para nós encontrarmos com o Pai Celestial e conhecermos mais de Jesus e conhecermos mais da sua vontade. O que foi que o profeta Oséias nos diz, né? O profeta Oséias nos diz lá no seu livro, no capítulo 4, verso 6, na primeira parte ele diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então nós não podemos deixar de buscar o conhecimento da palavra de Deus, né? Temos que ter o conhecimento secular? Com certeza temos que ter, mas nós temos que ter o conhecimento da palavra de Deus, para nós não sermos destruídos com tantas coisas que vêm nesse mundo, né? Tantas doutrinas, tantos ventos, tantos rumores, tantos modismos. Se nós estivermos entendendo da palavra, estivermos buscando a palavra, certamente nós não seremos destruídos. O inimigo não vai conseguir acabar nossa vida porque nós vamos estar firmados em Jesus. Porque quando nós aprendemos da palavra,
Nós estamos aprendendo do próprio Jesus. Então aí, quando nós temos esse conhecimento, o inimigo não consegue nos vencer. Porque quanto mais nós vamos conhecendo de Jesus, a gente vai se firmando, né? Firmando nessa rocha, nesse ser tão maravilhoso, nesse Deus tão grande que tem cuidado de todos nós e que fez todas as coisas. É por isso que a palavra de Deus nos dá mais um conselho. Ele diz, conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer, né? Não é aquela coisa, estou na igreja, conheço Deus. Não, você tem que prosseguir cada dia buscando mais e mais do Senhor. E esse conhecimento a gente só se adquire através de leitura da palavra, ouvindo as pessoas pregarem a palavra, né? Nos cultos, orando, buscando, né? Essas coisas que a gente faz diariamente, né? Independentemente da religião, o meio de nós conhecermos ao Senhor Jesus é quando nós estamos na congregação, junto, louvando, cantando. E ali nós vamos conhecendo o Senhor Jesus, na nossa casa, né, buscando através da palavra, através do louvor, através da oração. E tudo isso a gente vai conhecendo mais do Senhor. E esse conhecimento não deve parar, a gente não deve parar de buscar o Senhor. É como disse aqui, né? Prosseguir, buscar o Senhor e prosseguir, né? Cada dia, buscando mais e mais do Senhor. E assim a gente vai aprendendo mais e mais do Senhor. Porque o nosso Deus é um Deus grande, né? Nós, por mais que dissemos que conhecemos algo da parte de Deus, mas ninguém nunca vai saber tudo de Deus. Então, a gente tem que estar buscando Ele sempre. E nos refugiando, nos escondendo na sua palavra, porque a palavra de Deus é um escudo, né? Quando nós estamos na presença de Deus, meditando na palavra, sabemos que as promessas de Deus são para nós. Então, ali nós estamos guardados, né? A nossa mente está blindada com as coisas boas do Senhor. A palavra de Deus está no nosso coração. Glória a Deus por isso, né? Então, é isso que nós temos que fazer. Buscar cada dia mais ao Senhor. E ter esse conhecimento que o profeta Oséias disse que faltou o povo naquele tempo para permanecer, né? E não ser destruído. Então, aquele eunuco ali fala para Felipe, como eu entendo se não tem quem me ensine, né? E aí ele rogou a Felipe que sentasse-se ali com ele e ensinasse a palavra, né? Então, isso é maravilhoso. Quando você estiver na sua casa lendo, que tiver alguma coisa que você não entende, vai ter uma pessoa que entende, né? Você pode simplesmente também orar ao Espírito Santo de Deus para que ele venha lhe dar o entendimento da palavra. Assim, mesmo assim você não ficar totalmente esclarecido, pergunte a pessoa que você sabe, que lê a Bíblia, que tem a oportunidade de, assim, lhe ensinar, né? Então, todos nós temos pessoas que a gente tem como referência que pode sempre contar, falar alguma coisa para nós acerca daquilo que nós queremos entender, né? Hoje também nós temos o celular que tem muitos pregadores que ensinam, que falam, né? Muitas pessoas que estão pregando a palavra de Deus. Então, a gente está tendo essa oportunidade de ter esse conhecimento para que nós não venhamos ser destruídos pelo inimigo. Porque o que o inimigo quer nesses últimos tempos é que nós venhamos nos distrair com as coisas do mundo, nos distrair, né? E o tempo vai passando e se você não buscar a Deus, você corre risco de perder a salvação. E a gente sabe que a vida eterna está em Cristo Jesus. E se a gente não tiver Cristo Jesus, fica difícil, né? Não tem salvação sem Cristo Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então o Senhor nos convida nessa manhã a lermos as Escrituras, buscar mais dele e entender o que ele quer para cada um de nós. E fazermos assim a sua vontade. Porque é ele que nos livra de todo o laço do inimigo, né? Ele nos livra de tudo aquilo que o inimigo pode querer projetar contra nós, contra a nossa família, contra tudo. O Senhor é aquele que nos livra e que nos dá a vitória, porque Ele é poderoso. Então ali o Felipe começou a explicar, que falava acerca de Isaías, né? Quando ele pergunta, ou de Jesus, porque ele pergunta de quem fala essa passagem. Fala do profeta, né? Se o profeta está falando dele mesmo, né? E aí Felipe começa a explicar a Escritura acerca de Jesus. E aquele eunuco, ele fica tão maravilhado com tudo que Jesus fez, né? Por nós, pela humanidade. E Felipe fala acerca do batismo e aquele eunuco resolve se batizar, né? Ali mesmo, naquele momento, né? E Felipe diz, ele fala, tem água aqui, alguma coisa me pede, né? E aí logo ele se batiza e a palavra de Deus nos diz que quando ele é batizado ali, o Espírito do Senhor leva Felipe e aquele eunuco segue feliz, né? Com a palavra de Deus no coração, na mente. Porque a felicidade verdadeira a gente só encontra quando nós nos encontramos verdadeiramente com Cristo. No mundo tem muita coisa boa, muita coisa que nos deixa muito felizes, mas são tudo passageiras.
Só em Jesus nós temos paz de verdade. Só em Jesus nós temos aquela alegria verdadeira. E até mesmo diante das lutas a gente canta, a gente louva e tem aquela paz no nosso coração. Então é isso que o Senhor quer para nós. Que nós não venhamos nos distrair, mas que nós venhamos perseverar no caminho dele, buscando o conhecimento através da leitura da sua palavra, orando a Deus, jejuando e fazendo aquilo que agrada a Ele. Com certeza, a nossa vida vai ser cada vez melhor, porque quando nós conhecemos a Deus e nos tornamos pessoas que servimos a Ele, a nossa vida é melhor para nós e para as pessoas que estão em volta, porque isso também reflete, né, na nossa vida e para todas as pessoas, porque é o primeiro mandamento da palavra de Deus diz: amar o Senhor, né, de todo o vosso coração, com todo o seu entendimento, e o próximo como a si mesmo, né? Então, quando a gente ama a Deus, ama o próximo, nos amamos, com certeza as coisas serão bem melhor para todos nós, né? Seria bem melhor se todo mundo tivesse esse mesmo pensamento. Mas aqueles que ainda não estão tendo entendimento, nós vamos estar orando, né? Cada dia a gente vai orando, pedindo ao Senhor que dê entendimento, que precisam buscar a Deus, que precisa ter o amor, né? Que a gente vê tantas coisas difíceis, tantas coisas feias no mundo, e a gente vê que é a falta do amor. O amor a Deus, o amor ao próximo, mas a gente tem que ter essa intercessão, né, no nosso coração, essa vontade sempre de pedir a Deus, que não só nós venhamos crescer nesse conhecimento, venhamos buscar a Deus, mas o nosso próximo também, né? Então,